Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCP Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje no livro de Gênesis, no capítulo 28, onde diz: a fuga de Jacó. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma nação de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Glória a Deus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó no seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus, a coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erijo por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Glória a Deus. Então é bem claro esta passagem, né, irmãos? A fuga de Jacó, o plano arquitetado por Rebeca, a mulher de Isaque, filho de Abraão, o nosso honroso patriarca. Então ela arquitetou um plano, não é? E disse a Isaque: se meu filho tomar daqui mulheres desta terra, das filhas de Rete, me perdoe, das filhas de Rete, de que me servirá a vida? Quer dizer que seria uma mãe desgostosa que preferiria morrer ao ver o seu filho casar com mulheres estranhas à fé, ao povo de Deus. E assim ela foi falar com Isaque, o seu marido. Mas por detrás disso estava uma fuga para Jacó fugir da ira do seu irmão Esaú, que estava arquitetando assassinato por causa do ódio que tomou o seu coração, porque ele tomou a sua bênção e o seu pai havia o abençoado. E Esaú ficou sem a bênção. Então o ódio se apoderou de Esaú. E Rebeca, vendo o sentimento do seu filho mais velho, arquitetou este plano de fuga, não é? Mas tudo proveio de Deus, que Deus coloca na mente dos seus servos e das suas servas na face da terra. E então fugiu para lá, a mandado do seu próprio pai Isaque. Isaque mesmo ordenou a Jacó: vai para a terra de Harã, a tua parentela, a parentela da tua mãe,
a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então ele ia casar com uma de suas primas, e essa prima dele foi a Leia, em primeiro lugar, e depois a Raquel, que ele muito amava. E nós vamos ler no próximo capítulo, não é? A chegada dele a Harã, não é isso? A Harã, né? Harã, Padã-Arã, que é Harã mesmo. Louvado seja o Senhor. E como ele conhece o seu tio Labão e posteriormente as suas filhas, e o negócio que eles fecharam, não é? Para que ele trabalhasse pelas suas filhas. Louvado seja o Senhor. E assim seguiu Jacó para Padã-Arã, não é? Para fugir da ira de Esaú. Esaú, vendo que Jacó havia fugido, como ele estava com raiva, com ódio no seu coração, não é isso, irmãos? Ele fez uma desobediência a seu pai, casando com mulheres da terra, daquelas que Rebeca não gostaria que seu filho amado, a Jacó, casasse com mulheres estranhas à fé, mulheres estranhas ao povo de Deus. Então diz aqui: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. Então veja bem que Jacó obedeceu o seu pai e a sua mãe. Olha só o Filho de Deus, o exemplo da obediência. Glória a Deus, glória a Jesus. O que Esaú fez? Olhe bem o que Esaú fez. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Então ele desobedeceu totalmente a seu pai e a sua mãe, não é? Tomando assim o exemplo do mal, né? Do maligno. Não é isso, meus queridos e amados irmãos? Sem exemplo algum. Mas Jacó foi obediente, obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e seguiu para Padã-Arã, como eles haviam lhe ordenado. E nesta caminhada até Padã-Arã, não é? Foi uma grande caminhada, louvado seja Deus. Jacó se deitou no local e colocou uma pedra como um travesseiro para ele ali dormir. E nesse intento, Jacó teve um sonho, onde ele via uma escada posta da terra aos céus. E nesta visão que ele estava vendo, ele via anjos subindo, descendo e subindo por essa escada, como se fosse uma ligação de Deus e os céus, e ele, Jacó, e a terra,
Deus criando uma ligação, aleluia, canta na ira, entre Jacó e ele, o seu Senhor. Não é isso, meus queridos e amados irmãos? Glória a Deus. Então vamos ler de novo esta parte. E sonhou, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, já era pôr do sol, né? Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Não é isso que eu acabei de exortar? É que ele viu essa escada numa visão, naquele sonho, e os anjos subiam e desciam por ela. Louvado seja o Senhor, criando uma ligação entre os céus e Jacó. Glória a Deus. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então Deus já estava confirmando o pacto de geração a geração. Primeiramente, Deus fez o pacto com Abraão, não é? Posteriormente, passou para Isaque. E agora estava confirmando em Jacó esse pacto, não é? E qual era o pacto que Deus criou com eles? De eles serem uma grande nação, mais numerosos do que as estrelas dos céus ou da areia do mar. Que famílias de toda a face da terra seriam a sua descendência. Esse era o pacto que Deus estava firmando com Jacó naquela noite. Louvado seja o Senhor. Não existe pacto maior do que este. Hoje nós vemos a Igreja de Deus, não é? Fundadas em nosso Senhor Jesus Cristo, quando se rasgou o véu de alto a baixo, não é? Deus trouxe a salvação a todas as nações da terra, porque até este momento a salvação e a lei era somente para o povo de Israel. As demais nações não tinham o favorecimento de Deus, não tinham a lei de Deus, como até hoje Israel, não é? Aqueles que não creem que Jesus foi o Cristo e esperam ainda o Cristo, né? Eles creem que só eles são o povo de Deus. O que não é correto. Jesus foi o Cristo. Jesus foi o fundamento da igreja. Não é? Jesus é o fundamento. Jesus é o Cristo. E nós vemos a sua obra crescer a cada dia na face da terra. A sua palavra, o seu evangelho ser apregoado em várias nações. Jesus é conhecido em toda a terra, mesmo aqueles que não creem nele, não têm ele como Filho de Deus, não é? Tem uma outra fé, como Alá, não é? Os árabes, muçulmanos, Islã, o budismo, o judaísmo, eles não creem em Jesus Cristo,
não é mesmo? Mas sabem da sua existência. Jesus é conhecido por todas as nações da terra. E assim se cumpriu a palavra de Deus que ele fez nesse dia, nesta noite, com Jacó, que recebeu a mesma promessa, né, do seu pai Isaque e do seu avô Abraão, não é mesmo? Que todas as famílias da terra, não somente Israel, mas de todas as nações do mundo, seriam benditas e abençoadas, seriam descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvado seja Deus! Isto foi cumprido, não é? Na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos famílias em Cristo Jesus, de todas as nações da terra, não somente mais Israel, mas todas as nações da terra. Uma obra mais do que importante, a coisa mais poderosa, uma obra mais poderosa na face da terra. Vemos as nações com o seu presidente, o Brasil com o seu presidente, os Estados Unidos com o seu presidente, vemos a Rússia com o seu presidente, mas é um país só que ele preside, não é? Nós estamos chegando, né, a 88 países com a presidência de Jesus. Iremos chegar a toda a terra, num só poder, numa só presidência, em toda a face da terra. Não há nada mais poderoso e importante do que isto, do que o cumprimento da palavra de Deus e a sua igreja na face da terra. Glórias a Deus. Então, naquele dia, Deus confirmou o pacto com Jacó também. O mesmo pacto que ele havia feito com Abraão, o seu avô, e com Isaque, o seu pai. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. Glória a Deus, para o norte e para o sul. Tudo é meu, tudo te dei, ó Israel. Eu sou o seu Deus e cumprirei a minha palavra, te diz o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Bateu com a exortação que eu fiz certinho, não é? Tudo o que eu havia exortado, perfeitamente. Glória a Deus. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Glória a Deus. E eu não o sabia. Glória a Deus. Quão terrível é este lugar, irmãos. Glória a Deus. E a casa de Deus, é a casa de Deus, a porta dos céus. Disse assim Jacó, que alegria, não é mesmo, irmãos? Deus falando com ele e fazendo tal promessa.
uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma promessa de riqueza, uma promessa de honra. Glória a Deus. E ali Jacó fez uma coluna para servir de testemunho e a ungiu com o azeite. Os reis de Israel, todos eram ungidos com o azeite, já desde Saul, não é? Hoje, no ministério, não é, da congregação cristã, no Brasil e no mundo, também se unge com óleo, com o azeite, a testa daquele que vai receber o ministério de ancião. Não é mesmo, meus queridos e amados irmãos? Então, o azeite sempre foi usado em fatos importantes, acontecimentos importantes. O azeite sempre foi um produto de honra. Louvado seja o Senhor. Várias utilidades, não é? De benefícios ao corpo humano, para as feridas e tratamento. Tudo tem o azeite, grandes benefícios para o homem. E a folha da oliveira representa a paz do mundo. A oliveira é a coisa mais importante da terra. Nós vemos os raminhos de oliveira nas Organizações Unidas, na ONU, que envolve as mais ricas e importantes nações da face da terra. O que tem ali? 2 raminhos de oliveira. E o que a pombinha trouxe para Noé? Glória a Deus! Uma folha de oliveira, quando as águas do dilúvio já estavam abaixadas. Não é isso, meus queridos? E Davi foi ungido com óleo. E os reis de Israel eram ungidos com óleo, o azeite. Os anciãos de hoje são ungidos com azeite. Os enfermos que não têm mais esperança de vida, buscam pela fé uma libertação da sua enfermidade e são ungidos com azeite. Glória a Deus! Olhe quão importante é a oliveira, quão importante é o azeite. Irmãos e irmãs, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo derramou azeite. Bateu com a exortação? Irmãos, o azeite, ó quanto eu falei do azeite. E Jacó derramou o azeite sobre aquela pedra e disse: é o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Até o nome da cidade fora mudado. Louvado seja Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Vejamos bem que ele não tinha o Senhor ainda como o Deus, ele precisava de uma confirmação para que o Senhor realmente fosse o seu Deus. E nós vamos ver mais para frente, nos próximos capítulos,
como Deus o abençoou grandemente. E Jacó retornou para Canaã, de onde ele havia saído, muito grandemente abençoado. Glória a Deus. Aleluia. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. Glória a Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.